Olá, bom dia! Estamos no nosso Café das Férias. Todos os dias, das 9 às 9h30, a gente vai se encontrar pra gente fazer esse bate-papo. E vai ser esse daqui é o nosso primeiro desse ano, né? A gente vai ter sempre um tema e vocês vão poder tirar algumas dúvidas caso queiram, ok? Então vamos lá. Eu só vou começar, já que o nosso primeiro bate-papo, né, Café das Férias do ano, é o nosso primeiro do ano. Olá, Breno! Eu vou falar uma dica do meu amigo Marco Antônio de Biagi, que eu achei bem interessante, né? Cada um tem a sua forma de criar as metas do ano e ele fala assim: escolha um amigo, alguém que seja próximo, uma pessoa querida, e imagine que você vai mandar uma carta para essa pessoa. E escreva imaginando você daqui a 6 meses e depois daqui a 1 ano. Né? Eu gosto de fazer depois de 1 ano, então faz de conta que hoje é dia 4, né? Dia 4 de janeiro de 2021. Então você coloca lá, dia 4 de janeiro de 2022, querido Biagi, né? Aquele que me ensinou, querido Biagi. E aí você escreve a lápis: nesse ano de 2021, eu fiz isso, aquilo, no meu trabalho aconteceu isso, aquilo. Então é como se você já estivesse escrevendo tudo o que te aconteceu, né? E isso tem uma relação, porque o teu cérebro entende que de fato não vai acontecer, aquilo já aconteceu. E aí você guarda essa carta. Aí quando acabar o ano, você abre para ver essas suas metas, né? Eu gosto de escrever, eu tenho um caderno, eu deixo todas as minhas metas escritas. Só que diferente dessa cartinha que o Biagi fala, eu de vez em quando olho para ver o que eu estou fazendo para alcançar essas minhas metas, né? Então, olha, tal coisa, né? Eu coloquei lá na parte profissional, familiar, lazer, espiritual, educacional. E o que eu fiz para atingir, o que eu faço no dia a dia, né? Para atingir. Então, essa é a dica que a gente começa o nosso primeiro café, né? Café das Férias. Então, no mês de janeiro, a gente vai estar sempre das 9 às 9h30. Então, isso é o primeiro, a primeira dica, né? E aí o tema sistêmico de hoje, sabe qual é? É um que eu estava discutindo, né, e conversando muito com meu marido ontem. A minha irmã, ela veio do Mato Grosso, então a gente começou a conversar bastante. É sobre o seu sistema familiar, o seu núcleo familiar, né? Para o relacionamento fluir e dar certo, então o tema hoje é relacionamento, e é sempre com os dados de Bert Hellinger, né? Eu tô vendo um monte de gente querida entrando aqui, eu vou depois ler tudo, porque senão eu me desconcentro, tá bom? Então eu vou falar com todos vocês e depois eu leio, porque senão eu me desconcentro. Mas já mando um beijo para todo mundo. Todo o nosso bate-papo da manhã, né, Café das Férias, vai estar com um embasamento dos ensinamentos de Bert Hellinger. Quem que foi Bert Hellinger? Foi um psicoterapeuta alemão. Ele foi fazer as missões na África e era padre até então. E ele percebeu que as histórias se repetiam, né? Então, em cada família você tinha histórias que se repetiam. E quando ele percebe isso, ele conseguiu, com certeza uma pessoa muito inteligente, conseguiu formatar uma metodologia onde ele via o que gerava o quê. Então ele via um sintoma ou algo que se repetia e o que isso gerava na família e nos negócios, né? E quando ele morre em 2019,
ele já estava também falando da parte espiritual. Olha que interessante. Então ele era super racional no sentido da metodologia dele. Então ele falava que não tinha nada com o espiritual. Então ele fala o que cada sintoma representa, tá? E aí, quando a gente traz isso, né? Então tudo que eu falo no Café das Férias está relacionado à metodologia de Bert Hellinger, tá? Então você vai falar, mas Jung fala que é do inconsciente coletivo, né? Você vai falar, tá, fulano fala que é outra coisa. Então, para não ficar uma mistura gigante, vocês vão saber que durante esse café eu vou explicar sobre a ótica de Bert Hellinger das constelações familiares, ok? Então isso é uma coisa. E ontem na conversa a gente estava falando dos relacionamentos, né? E o que traz essa leveza e essa fluidez dos relacionamentos? É o teu sistema original. Então, se eu venho de um sistema matriarcal e o meu marido também vem do sistema matriarcal, e o que é esse sistema matriarcal? É quando as mulheres da família tomam as decisões. Então é quem, entre aspas, manda na casa. Quem manda na casa? Ah, na tua casa é a mamãe e no do marido é o papai? Então tá tudo certo, né? Agora, que é o meu caso. Se o teu sistema original, então o meu, é matriarcal e o do meu marido é patriarcal, eu vou dizer que não é fácil, né? Tem horas que você vai ter que se adaptar. E aí o casal precisa, então eu sempre vou usar aqui, ó, o casal, né, precisa se criar novas regras, tá? E não existe certo e errado, de novo, sem julgamento, tá? A nossa premissa aqui é a gente não vai julgar, não existe nada de certo e errado, existe aquilo que é certo para nossa família, né? Então, quando o marido ou a esposa vem de sistemas diferentes, vocês precisam fazer os combinados e criar a estrutura do novo relacionamento, né? Porque quem é o sistema original agora? Qual que é o sistema principal agora? É você, o seu marido, você, a sua esposa e os seus filhos, né? Aí você fala assim, nossa Maria, mas você não fala tanto do sistema original? Sim, a gente tem que ser grato pelos nossos pais, pela vida que veio, que chegou, né? Dos nossos pais até a gente. Quanto mais a gente agradece, mais prosperidade tem, né? Agradecer, fazer a graça descer. Então, quanto mais a gente agradece a vida que veio dos pais pra gente, mais abundância e prosperidade a gente recebe, a gente tem. Mas, a partir do momento que eu tenho um relacionamento novo, então, tô lá, minha mulher, né? O homem. Qual é o sistema principal? É esse casal. E aí a gente precisa pensar de que sistema, como que é o sistema original de cada um, né? Então, se a mulher vem do matriarcal, o marido vem do patriarcal, por exemplo, que é o meu caso, vocês vão ter que se adaptar para não ter tanta discussão, para um não ficar bravo com o outro, para as coisas fluírem, tá? Então, quando que isso daqui acontece? Né? Quando que o casal começa a fluir? Quando você cria um formato novo. Aí você fala, tá, Maria, e qual que é o formato novo? Deixa eu tirar aqui o telefone que tá tocando aqui. Bom, vamos lá. Opa! Ai. Então, como que eu sei qual sistema é o meu? Então, vamos lá. Começa a pensar como que era a relação dos seus pais em casa. Quem que, eu brinco, dava a última palavra na sua casa? Você até pode já escrever aí. Era a mãe? É o pai? Né? Quem é que falava assim? A última palavra era sempre assim. Pergunta pra sua mãe. Pergunta pro seu pai. E aí você já começa a pensar, qual que é o sistema que era o dominante da minha casa, na minha família? Era do papai ou era da mamãe? Né?
Então, ó, a Daniela já respondeu que era mãe, né? Nossa, tem bastante gente aqui com o sistema matriarcal. Carol, ó, nada é por acaso, né? A maioria é com a mãe. Então eu vou te dizer, agora, se você tem um companheiro, reflita, qual é o sistema dele? Né? Porque você fala, mas eu não sei. Você sabe sim. Quem é que mandava na família do papai? Desculpa, do marido. Era o pai ou a mãe? Quem é que dava a última palavra? Né? Então eu vou dar um exemplo. O meu era nítido que é minha mãe. Né? Nossa, a maioria é mãe, Fátima, todo mundo aqui. Quem que comandava? Quem, apesar do pai, pode ser que o pai traga o dinheiro, né? Ou trazia o dinheiro para casa. Mas quem tomava a decisão? Quem que deixava você ir dormir na casa da amiguinha ou do amiguinho? Né? Aí, agora você me responde, qual é o sistema do marido ou da esposa? É também matriarcal ou patriarcal? É a mãe ou é o pai que domina, né? A Fátima já respondeu, é sogra. Então, olha só, vou dar esse exemplo da Fátima, tá? A Fátima, ela falou, o meu é mãe, do meu marido é a sogra. O que vai acontecer no teu relacionamento? Tá tudo certo, vai fluir super bem. Por quê? Muitas coisas, muitas das decisões, ele vai deixar você tomar. E não vai ter briga, né? Ele vai deixar você tomar as grandes decisões, ok? E aí, a fluidez acontece, né? A Francisca tá na maratona, depois a gente se fala, a Andréia entra em contato, tá? Então, quando você tem a sogra que né, marido veio de um sistema matriarcal, é a sogra que manda. No seu, é a tua mamãe, é fluido, não tem grandes discussões. Porque ele vai deixar as coisas fluírem, vai deixar você tomar as grandes decisões, né? Quando eu falo grandes decisões, tá? Vamos lá. O ideal, né, as grandes decisões vocês sempre tomam em conjunto, tá? Vocês são um casal, então é o equilíbrio. Mas no dia a dia, as coisas pequenas, né? Que eu falo, as grandes assim, as coisas do dia a dia, ele vai deixar você tocar. E não vai se incomodar de você tocar. Agora, quem é que está com sistemas diferentes? O teu sistema é matriarcal e o do companheiro, da companheira, é patriarcal. Tá? Me coloca aqui, para eu saber também. Eu vou dar então o meu exemplo, que é mais fácil de se exemplificar, né? Na casa do meu marido, apesar da minha sogra fazer tudo, né? Ela que cuidava das crianças, ela que organizava tudo, a gente sabia quem ia dar a última palavra, né? Era sempre o meu sogro. Então, vamos decidir para onde vai as férias? Vai os dois, vamos decidir juntos, os dois decidem. Mas qual que é a opinião principal? Era do meu sogro. Então, a gente sempre esperava o meu sogro voltar para jantar todos juntos. Então, tinha um evento, a gente não começava a comer antes do meu sogro chegar, né? Essa história do pergunta pro... posso ir dormir na casa do meu amigo? Era sempre assim, pergunta pro seu pai. E aí, quem decidia era o pai. Né? Então, são coisas pequenas que já falam. Quem que era o sistema dominante lá? Era do pai. Da minha família é da mãe, tá? E aí, você vê essa necessidade do casal entrar nessa harmonia. Eu vejo isso com meu marido, né? Tem coisas que eu faço. Então, um exemplo. Como era o meu sistema matriarcal... Eu tomava as decisões, estava tudo certo. Então, vamos viajar, vamos pro resort X. Já estava lá, já tinha comprado o pacote, já comunicava. Ele ficava louco da vida, né? E eu achava que estava tudo certo. Eu falava, mas eu deixei de te dar um trabalho. Eu já resolvi, né? Você trabalha, eu também trabalho. Aí eu facilito a nossa vida. Só que... Para quem veio de um outro sistema, isso é um absurdo, nem me consultou. E a gente vê essa necessidade de formar o nosso sistema. Então ele fala, Maria, tudo eu te pergunto. O pai dele não perguntava muito, ele também resolvia, né? Imagina se ele
faz isso e eu faço do meu jeito, o rolo que ia dar. Então, até hoje, a gente entra e cria o nosso sistema. É como se o meu fosse um quadrado, o dele um círculo. Como que a gente faz para colocar um círculo dentro de um quadrado? Não dá, né? Então, a gente cria um formato novo. Até porque vieram os filhos, né? E não tem como você separar, ó, metade é de um sistema, metade de outro. Então, essa nova família é um sistema novo, que até pode ser patriarcal, desde que, né, que nem eu me esforço pra gente criar esse sistema novo, porque da minha família é muito forte, né, das mulheres tomarem as decisões, resolverem tudo, é muito forte, a gente entrava muito no conflito. Então, um exemplo do meu esforço, tá? Que nem ele que me pergunta, né, tudo, ele fala assim, Maria, vamos montar o armário? A gente mudou de casa. Vamos montar o armário? O que você acha? Legal, vamos. Vamos fazer tal coisa? O que você acha? Legal. Então, nós começamos a criar um sistema novo. Quando que eu falo que é um esforço para nós, tá? Financeiro. Foi um exemplo que surgiu ontem, né? Como a minha mãe sempre cuidou de todas as finanças, ele deixava todo o dinheiro comigo. Então, ele recebia, ganhava, porque também, esse era um detalhe, tá? Olha por que a gente forma o nosso próprio sistema, né? Na família dele, o meu sogro trabalhava, mas a minha sogra que guardava o dinheiro, né? E ele fez a mesma coisa comigo. Ele falou, olha, então você cuida das finanças. O que acontecia? A gente tinha vendido lá um sítio, né? E, de fato, não tivemos dificuldade nenhuma, mas a gente não guardou. Ele falou, Maria, a gente não guardou quase nada. Ele falou, agora eu vou cuidar das finanças. Quando passou as finanças para o Marcelo, aí a gente começou a guardar muito, muito mais. Ele falou, não, onde que a gente gastava tanto? Então, são ajustes que a gente faz em benefício da família, tá? E eu vou pedir até a Carol... Ela falou que é misturado também. Me dá um exemplo do que vocês fazem hoje, Carol, para tentar conciliar, criar um sistema novo, né? E para os filhos, como que funciona o modelo híbrido? Isso é ótimo, né? Foi uma decisão minha, tá? Foi uma decisão minha, em cima dos ensinamentos da constelação, seguir o meu marido, tá? Então, qual que foi a decisão? Para ter harmonia no relacionamento, né? Um é de um sistema, outro é de outro. Quando os dois são do sistema matriarcal, tá tudo certo. Quando os dois são do sistema patriarcal, tá tudo certo. Quando um é de um sistema, outro é de outro, a gente tem que fazer um híbrido. E aí, como fica as crianças? É isso que você perguntou, certo? No meu caso, a minha decisão foi deixar... tentar pelo menos, né? Por isso que a gente fala do adaptar-se no sistema patriarcal. E por que eu falo isso? Não é apenas pela questão financeira que eu falei do teste, né? Depois que o Marcelo assumiu toda a parte financeira, as coisas fluíram muito mais, né? Que tem aquela questão. Pelo sistema familiar, né? Pela constelação familiar, e eu vou deixar bem claro que eu não sou feminista, não sou machista. Para quem acha que, Marie, segue o marido e tal, tem um livro que eu escrevi, das Amélias, as Mulheres Multifuncionais, né? Que eu falo da emancipação feminina. Mas pela constelação familiar, pelos ensinamentos de Bert Hellinger, a mulher, quando ela, por exemplo, é expatriada, né? Ela ganhou uma promoção e vai morar fora do país. O homem larga o trabalho e vai atrás dessa mulher. Se não houver muito trabalho para equilibrar, tá? Porque ela foi para fora e o marido acompanhou, né? O que acontece? Neste caso, eles precisam entrar no equilíbrio. Se não houver um trabalho para eles entrarem no equilíbrio, eles saem do relacionamento, porque fica muito, muito pesado, né? Agora, quando o homem é expatriado, então ele vai para fora do país, e ela pede demissão e segue o marido, é mais leve, é fluido. Ou ao contrário, né? Ao contrário com negócios, tá? O marido tem um negócio próprio,
né? Ou da família, herdou um negócio da família. A mulher, ela entra no negócio do marido para ajudá-lo, é próspero. Quando o negócio da família dela, ele sai do trabalho e vai junto com a esposa, né? Ele sai do negócio dele, tá? E vai acompanhar a mulher no negócio, normalmente, tá? E não é regra, não existe receita de bolo, mas normalmente ele fica fraco. As coisas não fluem, né? As coisas não andam. Olha, então isso é interessante você perceber. E aí é por isso, vendo essas situações sistêmicas, que eu decidi seguir o sistema patriarcal do meu marido. E antes de eu trabalhar com constelações familiares, com a relação sistêmica, né? Trabalhar com esse trabalho de relação sistêmica, antes disso, eu sempre trabalhei em São Paulo, né? Hoje nós estamos de novo em São Paulo, mas eu sempre trabalhei em São Paulo e o Marcelo trabalhava há 7 anos em Bragança. A gente tinha produção de plantas de orquídeas lá em Bragança. O que aconteceu? Depois que o meu terceiro filho vivo nasceu, eu falei, bom, agora vamos ficar junto, né? Eu pedi demissão do meu trabalho e fui seguir o Marcelo lá em Bragança. Foi quando a vida do Marcelo, principalmente, fluiu muito. A minha também fluiu, tá? Eu vou te dizer assim que foi uma sincronicidade. Eu fui sem um trabalho fixo. Eu fui para dar aula na pós-graduação uma vez por semana. Quando eu cheguei lá, depois de 1 ou 2 semanas, eu conheci o reitor e eu fui convidada para assumir uma área lá, na universidade. Então, deu, acho que 1 ou 2 semanas, eu lembro da mudança que eu fiz, né? E eu comecei a trabalhar lá. E parece que a nossa vida fluiu muito. Quando eu decidi, então, pedir demissão, seguir o meu marido e ficar junto com ele em Bragança Paulista, as nossas vidas fluíram muito bem, muito melhor, tá? O que aconteceu? Ele foi chamado para ter uma coluna, ele é engenheiro agrônomo. Aí ele foi chamado para ter uma coluna numa revista da região lá do Quinta da Baronesa, né? Eu comecei a dar aula, assumi uma outra área dentro da universidade. Então, eu percebi, sem conhecer esse trabalho sistêmico, que, de fato, o momento que eu pedi demissão, né? Deixei de ficar separada do meu marido, segui, a gente passou a ficar junto, morar junto. Depois de 7 anos, a gente passou a estar junto. As coisas fluíram. Então, respondendo a questão da dúvida, e as crianças como fica nesse sistema híbrido, a minha decisão foi seguir um sistema patriarcal. Eu vou responder, é fácil? Não é fácil. Eu tenho que me adaptar muito. E a gente vira e mexe, um fica de bico com o outro, né? Mas ele, porque às vezes eu ainda tô no meu sistema. E olha que interessante, toda vez que eu encontro a minha família de origem, ele fala, Maria, você volta de novo a fazer as mesmas, tipo, atitudes, né? Então, toma alguma decisão e não compartilho, sabe? E eu não percebo. Então, quando eu volto para o meu sistema original, eu acabo voltando a fazer coisas que a gente acaba entrando em conflito de novo. Mas, por isso que é um treino diário, é uma mudança de postura, mas não é rápido, porque o meu sistema age em mim também, né? E aí é consciente, isso que eu falo, despertar a consciência para as relações sistêmicas, tá? E agora, antes de terminar, né, o tempo nosso, eu vou perguntar aqui, ó. Breno, não é um café, mas você pode escrever, eu vou respondendo aqui, tá? A gente vai ter o ciclo do despertar da consciência sistêmica, Breno. São 3 dias no Zoom, você se inscreve e lá sim é um bate-papo, a gente faz dinâmica. Aqui você escreve e eu tiro dúvidas, ok? Tem bastante gente da maratona, tem família Camacho, beijo, vamos lá. A maioria é matriarcal, o meu marido acho que é do pai. Você vai ver, perceba-se quem que toma as grandes decisões, né? Para quem que ele reportava. Vamos lá.
Deixa a mulher conduzir. O Breno falou que deixa a mulher conduzir numa boa, desde que as coisas mais importantes... É isso mesmo. É o que a gente faz hoje também, Breno. As coisas mais importantes a gente decide juntos, né? Mas coisas, por exemplo, férias, que foi um absurdo, né? Se eu pensar um pouco, eu decidia, falava, e tá tudo certo, e comunicava. É isso que não pode acontecer, né? Hoje a gente faz tudo compartilhado. Uma coisa importante, quando só o marido trabalha, ele poderia dar uma mesada para a mulher? É uma ideia boa ou é melhor não? Eu vou te dizer uma coisa, Breno. Quando o homem trabalha e a mulher, ela também trabalha, porque é muita coisa para fazer em casa, né? Eu lembro que uma vez, a minha sogra era dona de casa, né? Eu cheguei e falei, tia, tava descansando, né? Ela ficou super brava comigo. Porque, é muita coisa pra fazer em casa. E aí, quando eu tava lá em Bragança, 6 meses antes da gente voltar pra cá, teve uma mudança na reitoria. Todos os diretores, né, mudança de reitoria, sempre tem mudança. E eu também fui demitida naquela época. Então, eu fiquei 6 meses apenas fazendo doutorado. Né? Tava no final do meu doutorado. E aí um dia o meu marido chegou e falou a mesma frase que eu falei pra minha sogra. E aí, tava descansando, nossa, eu virei um bicho. E na hora, eu lembrei da frase que eu falei pra minha sogra. Aí a gente tinha uma oratória. Eu fui lá na oratória e falei, sogra, me perdoa. Porque é um absurdo eu ter falado uma coisa dessa pra você, brincando, porque ele também falou brincando comigo. Mas eu virei uma fera. E aí eu vou te responder. Eu sei que minha sogra recebia, tá? Então eu não vou te dar um exemplo, né? Porque eu nunca passei por essa situação. Mas o que acontece, e sempre aconteceu na minha família, né? Eu com meu marido, é que a conta conjunta, a conta é única. A responsabilidade do dinheiro é dos dois. Né? Então não tem essa, o meu dinheiro e o seu dinheiro. A tua mesada é essa, você gasta como você quiser. É do casal, né? Pra mim sempre foi isso. Então ela vai cuidar com amor e carinho deste dinheiro da família, tá? E ela vai saber que vai colorir o cabelo, vai fazer a unha, então ela vai saber o quanto ela pode gastar, porque é conjunto, né? Então tem uma pesquisa científica isso, tá? Que eles fizeram na academia e eles perceberam que casais que têm conta conjunta, eles ficam mais tempo juntos. Eles se separam menos do que casais que falavam assim, ó, esse é meu dinheiro, esse é o teu. Você paga essas contas e eu pago essas. Olha que interessante, né? Então, coisas para pensarmos. Carol falou, nós tentamos sempre escutar uma opinião do outro. Mas, por exemplo, na mudança, para tratar coisas da obra, ele resolvia tudo e eu coisas da casa, né? É isso. É o equilíbrio, né? Então, você compartilha. É bacana isso. Isso é o modelo híbrido, tá, gente? É cada um, né, se adaptando. Um fica responsável por umas coisas e outro por outras. Eu também acabo hoje seguindo mais ele e fico tudo bem melhor, mais leve. Eu também. Depois que eu comecei a seguir, né, tudo ficou mais leve. Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo... Ai, gente, eu sou fogo, viu? Eu não tô conseguindo mais... Ó, bom, eu não sei... Ó, eu fiz sem querer isso, tá, gente? Tenho dificuldades aqui com esse... Com relação à vida financeira do casal, a divisão das despesas deve ser iguais? Como lidar com essa questão? Eu acho que eu já te respondi, né, Nádia? A questão de você... Isso é uma pesquisa e isso é o que eu faço, tá? Nessa pesquisa que saiu, casais que mantêm, né, conta conjunta ficam mais tempo juntos, né? Em comparação com casais que têm contas distintas, tá? Agradeço também. Amanhã a gente tem de novo o nosso bate-papo, né? É o Café das Férias, então das 9 às 9h30. E eu acabei nem tomando meu café, café esfriou, mas tá tudo certo. E a gente se encontra amanhã com novos temas. Se vocês quiserem também tirar dúvida, já escreva para que eu possa trazer, né, um tema que você queira escutar. A gente conversa amanhã. Agora eu te vejo, Marie, da Relação Sistêmica. Beijo, Edna!
Pessoal da maratona, nós voltamos essa semana, ok? Então, pessoal da maratona, a gente volta essa semana a ter os nossos encontros à noite, né? E eu vou entrar em contato com você, vou pedir pra Andréia também falar, pra saber o que você precisa falar, tá bom, Francisca? Maria, um beijo, até mais.